Remar nos ensina sobre força, velocidade, resistência. Tudo que o Evaldo precisou para resgatar a filha das enchentes. Navegar é precisão, mas o Pietro entendeu que a vida nem sempre é precisa. Perdemos fogão, geladeira, cama, sofá, guarda-roupa, essas coisas. O nosso maior desastre climático tirou vidas, arrancou casas, devastou famílias, mudou o rumo de milhões de pessoas. Maior ou menor, todo mundo tem o seu drama nessa tragédia. O Globo Esporte embarcou com destino aos centenários clubes náuticos de Porto Alegre e conta a história dos remadores que abandonaram o sonho olímpico para ajudar os gaúchos. Nosso barco é aqui agora, né? Nosso barco é aqui e a gente não vai parar enquanto tudo não estiver bem. E todo mundo rema junto para se reconstruir. Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte dessa sexta-feira. E ainda hoje uma matéria especial sobre a situação dos nossos centenários clubes náuticos. Os atletas que abriram mão do sonho olímpico para ajudar as vítimas das enchentes. Tá imperdível, minha gente. Mas agora a gente já começa te atualizando sobre a dupla Grenal, porque os dois entram em campo nesse sabadão pelo Campeonato Brasileiro. E os nossos repórteres estarão ao vivo conosco, já estão aparecendo por aqui, direto das cidades onde Grêmio e Inter estão sediados nesse período longe de casa. A Milena Costa está em Itu, em São Paulo, acompanhando tudo que está rolando com o Inter, e o Bruno Halper está em Curitiba, de olho no Grêmio. Vamos começar falando com os tricolores, hein? O jogo de amanhã pelo Brasileirão é contra o Bragantino a partir das 4h30 da tarde. E o Grêmio continua como mandante das suas partidas lá no Couto Pereira. A torcida tá se sentindo muito em casa por aí, né, Bruno? Boa tarde. Salve, salve, Kelly. Muito boa tarde a todo mundo que está com a gente no Globo Esporte dessa sexta-feira. Tá se sentindo em casa, sim. Inclusive, a expectativa de público para amanhã contra o Bragantino, 4 horas da tarde no Couto Pereira, é de 7 a 10 mil gremistas. O clube anunciou uma promoção de ingresso solidário a partir de R$ 25,00, além de uma parceria com o Curitiba, os donos da casa, para que os sócios do Coxa paguem metade do ingresso. Eu tô aqui no centro de treinamento do Curitiba, onde rolou agora há pouco o último treino antes da reestreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro, mais uma vez com portões fechados. O elenco gremista que ganhou 2 reforços aqui na capital paranaense. Eu estou falando do zagueiro Pedro Jeromel e do atacante Christian Pavon, que estavam tratando lesões em Porto Alegre. O Jeromel teve aquela fratura no braço esquerdo na partida contra o Estudiantes lá em abril. Já o Pavon está recuperado de uma lesão na coxa direita. O objetivo agora da comissão técnica gremista é preparar os dois para a partida decisiva contra o Huachipato na próxima terça-feira no Chile. Mas claro que eles passarão por avaliações diárias para saber se estão em condições para voltar a jogar. Hoje, o clube também anunciou a renovação do zagueiro Gustavo Martins, contrato de 3 anos até o fim de 2027. Ele deve ficar no banco para essa partida de amanhã contra o Bragantino, que marca mais um recomeço para os tricolores, dessa vez no Campeonato Brasileiro. E a promessa é de mais uma invasão gremista no Couto Pereira. Amanhã eu volto direto do palco da partida para a gente conversar mais aqui no Globo Esporte. Kelly. Combinado, Bruno. Bom trabalho para ti aí em Curitiba. Ainda falando no Grêmio, resta uma única vaga nas oitavas de final da Libertadores, viu? E é justamente a que os tricolores estão disputando com o Huachipato. O The Strongest, ele já está classificado, mas ainda não sabe se em primeiro ou em segundo. Depende do que vai acontecer nos 2 jogos que o Grêmio ainda tem para disputar. Os times do pote 1, líderes dos seus grupos, decidem em casa e só podem enfrentar os times do pote 2. Já é de volta, e agora que a água já baixou aqui em Porto Alegre, Grêmio e Inter começaram o processo de recuperação dos seus estádios. O Inter anunciou que o Beira-Rio está passando por uma limpeza que deve ser concluída no fim de junho. O plantio do gramado de inverno já começou, e a expectativa é de que tudo fique pronto até agosto.
O processo de limpeza da arena começou na quarta-feira, mas não há uma previsão de conclusão de tudo isso, desses trabalhos. O Grêmio ainda aguarda um posicionamento por parte da Arena porto-alegrense com as estimativas de custos para recuperar todos esses prejuízos e o prazo das reformas. Os estragos para o esporte em todo o estado ainda são imensuráveis. O GE visitou alguns clubes náuticos aqui de Porto Alegre e mostra agora a história de atletas que abriram mão do sonho olímpico para salvar vidas. Os remos não são os de competir. O barco, muito menos. As águas que deram tantas conquistas ao esporte gaúcho são as mesmas que levam parte de uma história. Senhor Lino, mais de 50 anos de remo, já tinha visto algo parecido? Não, nunca vi. A gente lutou tanto para ter barcos bons aqui durante esse tempo todo, né? Todo esse sacrifício que a gente passou aí virou em nada. Tá tudo destruído. O Globo Esporte embarcou numa viagem que tinha como destino final os centenários clubes náuticos de Porto Alegre. Infelizmente, o que restou deles, às margens do Guaíba. Chegamos aqui na garagem de embarcações do Grêmio Náutico União. Aqui tem mais de 100 barcos, praticamente 60%, 70% completamente destruídos. Só baixando toda essa água, porque ainda está bem acima da cintura, para a gente saber o tamanho do prejuízo. A marca na parede é uma cicatriz no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre. O mais antigo de remo do Brasil, fundado em 1888. Somando com os clubes Vasco da Gama e Almirante Barroso, as perdas ultrapassam 4 milhões de reais. A gente espera que depois que todo esse tormento passar aí, que a gente consiga reconstruir os clubes e principalmente que não aconteça como 41, que Porto Alegre deu as costas ao nosso Guaíba e a gente perdeu muitos praticantes. Vamos ajudar o nosso Guaíba a reconstruir o nosso Rio Grande do Sul também, todos os clubes de remo do Rio Grande do Sul. Nessa ronda, para tentar salvar o que sobrou dos barcos, fomos acompanhados por 2 remadores da seleção brasileira. Nossa, Pedro, caiu um negócio ali. Em cima dos dedos. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Nossa. Isso aqui dá pra ver bem, ó. A água subiu, o barco flutuou e pegou aqui. E aí quebrou aqui, quebrou ali. Os gaúchos Evaldo Becker, do Flamengo, e Pedro Tukchenhagen, do União, formam uma dupla campeã, brasileira e sul-americana. Vamos para a vitória, portanto, dos brasileiros. Evaldo Matias Becker e o Pedro Tukchenhagen, do Brasil. Os dois estavam treinando em Porto Alegre quando a enchente começou. Se tem uma palavra que descreve isso, é um caos, véio. É uma catástrofe. Porque é muito doloroso, assim, ver, sabe? Tantas famílias, assim, tipo, famílias com crianças recém-nascidas, crianças que nem sabem que estão passando, na verdade. O Pedro já tinha sido resgatado de casa nas cheias de novembro do ano passado. Estamos lascados. Ilhados. Ele era morador das Ilhas, em Porto Alegre, que ficam à beira do Guaíba. Perdemos fogão, geladeira, cama, sofá, guarda-roupa, essas coisas. Só quem luta assim para conquistar as coisas sabe o valor que elas têm. Dessa vez o Evaldo foi atingido. Ele precisou resgatar a própria filha, de 6 anos de idade, que vive com a mãe na zona norte da capital. E ela ficou bem nervosa quando a gente... Não tinha transporte, não tinha como sair, se não fosse de barco, com água na cintura e carregando ela nas costas. E a gente veio pro União, a gente veio pra cá, que era nosso ponto de referência, e já tava todo um ponto para receber já pessoas e doações vindo. E eu pensei, bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos ajudar como pode. O nosso maior desastre climático tirou vidas, arrancou casas, devastou famílias, mudou o rumo de milhões de pessoas. Maior ou menor,
todo mundo tem o seu drama nessa tragédia. O sonho dos remadores gaúchos Pedro e Evaldo de disputar a primeira Olimpíada ficou em segundo plano, em meio aos resgates e o trabalho voluntário que não para aqui no Grêmio Náutico União. Para eles, o mais urgente agora é ajudar o próprio povo a se reconstruir. E ali no ginásio, escolher uma roupinha para uma criança de 7 meses, um menininho de 7 meses. Então foi algo que me marcou muito, que, pô, sei lá, podia ser meu filho, sabe? Enquanto carregavam doações, iniciava na Suíça o pré-olímpico de remo. A última chance da dupla conquistar vaga para os Jogos de Paris. Não dá pra gente deixar tudo que a gente tá vendo aqui e simplesmente ir lá, sabe? A Olimpíada, tudo bem, tem de 4 em 4 anos. Pesou totalmente na decisão. Eu pensei, como é que eu vou sair daqui, deixar minha filha num abrigo? Eu sei que ela tá bem assessorada. Falo sempre, nosso barco é aqui agora, né? Nosso barco é aqui e a gente não vai parar enquanto tudo não estiver bem. A gente vai contribuir do jeito que a gente puder, usando nossa força, tudo, vai ajudar todo mundo. É que a categoria deles, a Double Skiff, vai ser extinta do programa olímpico depois de Paris. Então seria a última Olimpíada dessa nossa categoria. Mas a gente, claro, deu um pouquinho ali, né? Mas, cara, nem se compara com a dor do que as pessoas estão sentindo. Gurizada, essa embarcação aí que vocês iam disputar o pré-olímpico? Esse é o nosso barco de treino. É o estado que ele tá. Aí bate, ó, sofrimento agora de ver isso aí. Acho que qualquer remador que olha um barco desse aqui, de competição desse nível, vê assim, dói o coração de qualquer remador. O coração dos gaúchos foi aquecido por eles. A nobre atitude do Pedro e do Evaldo carrega uma mensagem, bem literal. Nessa tragédia coletiva, todos estamos no mesmo barco. É muito triste ver tantas perdas que toda essa devastação no nosso estado causou também para o esporte, mas é absolutamente